Meus queridos e minhas queridas, sejam todos bem-vindos ao canal Cristão do Mundo Real. Nós estaremos aqui mostrando para vocês a realidade, o cotidiano de alguns seguidores de Cristo. E nesse momento estamos aqui com o nosso amigo Digó. Tudo bem, Joel? Graças a Deus. Como que você está, Digó? Tudo bem. Prazer estar aqui com você. Bacana. Esse momento desse bate-papo legal aí que a gente vai ter sobre o assunto que a gente vivencia, né, todos os dias, né? Sim. Então já vou logo me apresentando, né? A gente gosta de falar bastante. Pode falar. Então beleza, meu nome é Rodrigo Borges, né? Todo mundo conhece por Digó. Se perguntar quem é Rodrigo na igreja, ninguém sabe. Mas o Digó todo mundo conhece. Sou casado, tenho uma família maravilhosa, minha esposa Letícia está em casa, Heloísa também, né? Chará da sua filha, né? Isso, né? As princesinhas. Bom gosto, né? Então, tô na igreja desde de pequeno, né? Cresci nesse meio. Então a gente conhece um pouquinho aí desse mundo da música, que é o que eu participo hoje, né, João? Hoje você... O que você faz dentro da igreja, Digó? Então, João, hoje eu participo da terceira Igreja Presbiteriana Renovada de Campo Mourão, né? E hoje eu sou responsável pelo Ministério de Louvor da igreja, né? Então toda a parte musical, a parte de vocais, desde o repertório, enfim, toda essa estrutura que está dentro da igreja, eu que sou responsável. Então você se considera um músico? Sim. A gente toca um pouquinho de tudo, né? A gente fala, né? A gente aprende, então... Mas eu sou músico. Na verdade, o meu instrumento mesmo, eu falo para todo mundo, eu sou contrabaixista. Foi o instrumento que eu estudei, né? Mas como cordas, você acaba pegando outros instrumentos. Aprendi violão desde moleque e tal. Mas o instrumento que eu gosto é contrabaixo. E é o que eu menos toco. Nossa! Né? É o que eu menos toco hoje na igreja. Claro, hoje tem outros músicos lá que tocam muito mais do que eu, né? A gente nem se arrisca, né? Deixa eles tocarem e tal. Então sempre a gente tá ali, preciso de uma guitarra, faz, um violão, Sim. Alguma coisa assim. Eu não sabia que... Meu instrumento é contrabaixo. Legal. E o que mais que você toca? Toco guitarra, violão, gaita de boca. Não sei se você lembra, a gente tinha uma banda, a banda Marranainha, antiga, né? Nossa, bem... Mas eu sou da primeira geração dela, depois eu saí e voltei, né? Então a gente tocava uma música do Cates Barney, uma música muito antiga, Gênesis. Então eu fazia a gaita daquela música, cara. Que legal. Gaitinha de R$1,99. Bateria também. A gente brinca, né? Fiz aula com o mestre Isaías, né? Há muito tempo atrás. Quem não fez, né? Quem não fez. Acho que Campo Mourão todo mundo conhece o Isaías, né? Eu lembro uma vez, ele chegou pra mim, eu conto pros meninos, não acredita. Ele falou, Digó, você vai agora pra casa. Eu fiz aula junto com o Juninho Guerreiro. Batendo. Olha, que legal. Tinha um molequinho. Uhum. Você tem que comprar uma bota, pôr no pé, porque senão teu pé não alcança pra você bater o bumbo. Então imagina, a gente era moleque. Quantos anos? Devia ter uns 8, 9 anos. Então você começou bem pequeno, né? Não, assim, sempre gostei de música, né? Eu era o cara que arrebentava as cordas de guitarra dos guitarristas da igreja, quebrava a baqueta. Tem algum músico na sua família? Então, o legal é o seguinte, os músicos surgiram na minha geração, que eu conheço, assim. Eu pego pro lado mais do meu pai, essa é uma família de 10 irmãos, todos envolvidos com o ministério, muitos pastores da Quadrangular, né, pastores da Presbiteriana Renovada, e os meus primos que se envolveram mais com a música. Então eu tenho muito músico primo. Seu pai é pastor? Pai hoje é pastor, lá em Pinhais, meu irmão é pastor. Olha. Meu pai é pastor em Piraquara, na Renovada lá, e o meu irmão mais velho é pastor na segunda IPR de Pinhais. E meu outro irmão mais novo, ele é ministro de louvor da igreja. Então a gente cresceu envolvido nesse meio, né, da música. Então, mas assim, voltando ao assunto que você falou da família, eu tenho primos, tenho pastores em Cascavel, que são primos, são pastores, acho que você deve ter conhecido, não sei se você lembra da Elise. Sim. Casou com o pastor Lucas, que é do Ministério Corações Apaixonados. Sim. Hoje ela é pastora e tem uma igreja lá, cara, me fugiu o nome da igreja, mas é muito top assim a igreja deles. É Up. Puxa, depois eu lembro, mas eu não lembro. Mas assim, é um ministério muito legal, um ministério bem pra frente, assim, com juventude e tal. Eles começando um trabalho bem interessante. E são envolvidos com a música. Então, assim, tenho primos pastores em Curitiba, em Cascavel. Tá espalhada a galera aí. Que bacana, que legal. Engraçado, né? E a gente veio de uma família
que não conhecia o evangelho, através do meu pai e da minha tia mais velha, que minha avó nem era evangélica, eu mandava eles para a escola bíblica para ter o que fazer, mandava, já direcionava, e eles foram ali conhecendo o evangelho e acabou contaminando toda a família. Não estava dando conta das crianças, mandava para a igreja. Mandava para a igreja. E daí eu lembro que meu pai se converteu numa tenda aqui em Campo Mourão. Era pastor Odar. Quem é da Quadrangular vai saber quem que era. Da terceira igreja lá de Curitiba. É uma tenda de evangelismo que ele se converteu ali com 14 anos e foi irradiando dentro da família. Então você nasceu no lar evangélico? Nasci no lar evangélico. Eu nasci numa igreja. Foi interessante, assim, até um pouquinho antes, como é que foi esse processo, né? Meu pai era convertido, conheceu minha mãe não era convertida, né? Ela se converteu depois de 4 anos de casado, quando eu nasci, que ela quase morreu, porque ela teve uma hemorragia e tal. E daí, naquele momento ali, Deus tratou na vida dela, ela tomou uma posição com Cristo. Então, meu nascimento foi um marco ali da conversão da minha mãe. Olha. E daí, eles participavam da Capela Agape, né? Pastor Richard, na época, né? Reverendo Richard. A gente ficou um tempo ali, eu cresci nesta igreja até os 5 anos, quando nós fomos para Presbiteriana Renovada. Que bacana. Então isso foi em 89, né? Eu sou de 84, né? Um jovenzinho, né? Então, né? Que bacana. Então a gente cresceu. Deixa eu te perguntar, você sempre caminhou com o Senhor? Teve alguma época que você se desviou desse caminho? Sim, claro. Joel, a gente sempre fala assim, né? Nem sempre filho de crentinho é, né? Sim. Né? Então a gente cresceu na igreja, a gente cresce no meio, né? E eu acho interessante uma frase com o pastor Gil, você conhece? O cunhado do Flávio, né? Ele fala um negócio muito interessante. Nós acostumamos com o sagrado. E eu cresci nesse meio. Para mim era o meu dia a dia, era o meu natural, né? Mas eu precisava ter uma experiência com Cristo também. Então eu lembro que eu fui para Curitiba, nós fomos para lá em 98, a gente cresceu aqui no meio dos meninos, tocando na igreja e tal. E teve uma fase que eu cansei da igreja. Vou ser sincero, foi essa. Cansei da igreja. Ah, cara, todo dia a mesma coisa e tal. Algumas frustrações, né? E a gente, depois com o tempo, a maturidade vai nos ensinando, Deus vai nos ensinando, né? Que não são homens, e sim em Deus que a gente tem que se firmar, né? A gente se espelhar em... E ali eu me frustrei com algumas coisas e eu saí da igreja. Eu falei, meu pai é presbítero ainda da igreja, falei, não vou mais na igreja. Quantos anos você tinha? Tinha uns 16 para 17 anos. 16 para 17 anos. Lembro que eu estava terminando o 2º grau e tal, feito aquele momento da adolescência, passando para juventude e tal. Então eu falei, não vou mais na igreja, e não fui mesmo. Não tinha mais vontade. E daí comecei a sair com alguns amigos, né? Eu lembro na época, hoje, tá na igreja com a gente, toca. O Isaac foi meu parceiro, Isaac Fabrício, né? A gente estava numa fase meio, né? Ele também na igreja, ele tinha se afastado e tal, né? E aquela curiosidade, né? De algo novo, né? Sim. Então, eu lembro que eu saí da igreja e comecei a frequentar festas e tal. E saía de casa, minha mãe, eu falo assim, mãe é muito penteca, né? Crente. Meu pai já é um cara mais tranquilo, mais centrado. Minha mãe já era mais do emocional, né? Como qualquer mãe, não sei, enfim, né? Não, que você não vai lá, porque o capeta, que não sei o que e tal. Aí parece que aquilo lá era mais combustível para você não... Sim, o não, né? O não, a revolta, né? Cara, e daí eu lembro que eu tava saindo... Até comecei a tocar, assim, o pessoal já queria me chamar para tocar com banda, fazer baile, tocar em casa noturna, porque você é músico, você acaba se envolvendo com os músicos, né? E minha mãe sempre falava, meu pai nunca falava nada. Mas eu via no semblante a tristeza, né? Meu irmão no seminário ainda na época e tal, o Marlon era pequeno, o meu irmão mais velho é o pastor Marcos, né? E daí... Eu lembro que eu já estava com uns 18 anos, quase para 19, foi uns 2 anos assim, desse jeito, sabe? Até ia na igreja, mas não estava mais envolvido com nada. Eu tinha essa consciência. Tô fora, não me envolvi com o ministério, porque eu sabia
do peso da responsabilidade, da seriedade, tá? Eu tinha essa consciência. Você participava então na igreja? Eu saí do ministério, eu saí do louvor, eu tocava no louvor. Mas você ia para a igreja e para as festas? Eu ia de vez em quando na igreja, porque quando eu ia lá tinha aquele sentimento de culpa, né? E às vezes de vender uma imagem, aí você cria aquele personagem do crente da igreja e o cara de fora, né? Você não é, eu não estava autêntico, né? Esse momento da autenticidade. E eu lembro que um dia eu estava saindo para uma festa, cara, e aquilo foi impactante, sabe? Eu lembro que o meu pai, eu fui lá, pai, tô indo e tal. O Curitiba é grande, então tinha muita casa, assim, né? Casa noturna e tal, ia no pagodinho, ia não sei o que e tal. Você acaba fazendo um ciclo de amizade, né? E o engraçado, Joel, que pra essas coisas surge amigo. De um monte, né? Se você não tem dinheiro, surge dinheiro. O negócio é incrível, né? Parceiro pra toda hora. Aí você fala, cara, na igreja a gente não tem essas coisas, né? Às vezes, né? Mas assim, é uma ilusão, né? Uma ilusão do que o mundo oferece aí. E daí, eu lembro que... Isso daí até é bem marcante. Tem a cena do meu pai, na porta de casa, cara. Ele falou, pai, tô saindo fora, vou numa festa e tal. Você contava? Contava, não, contava. Você, não, tô indo e tal. Minha mãe, não, meu Deus do céu, que tal, aquela coisa, né, misericórdia e tal. Aí meu pai parou assim e falou assim, ó, não, beleza, pode ir, vai. Porque eu tinha esse respeito, ó, avisava, né? Sim, não era uma rebeldia de, né? Mas eu tinha esse respeito de avisar. Até lembro que os presbíteros foram lá em casa para conversar comigo. Não, o que aconteceu? Eu falei, cara, eu preciso desse tempo, me deixa. Né? Enfim. Aí eu lembro que ele chegou e falou assim, ó, não, tranquilo, vai lá. Mas saiba de uma coisa. Eu estou orando por você. Forte, né? Cara, aquele dia foi tenso, hein? Forte. Só falou isso, me deu um abraço. Falou assim, sabe que o pai te ama, né? E ele nem deve lembrar disso aí. Ou lembra, né? Eu nunca comentei com ele, né? Mas assim, cara, olha, eu tô sentindo a dor agora aqui. Constrangimento, eu saí muito constrangido, cara. Imagina. Eu fui. Mas foi a pior noite da minha vida, cara. Você ficou pensando o tempo inteiro nisso? O tempo inteiro, cara. Eu lembro que tinha uma menina que queria ficar comigo e tal. Coisa de jovem, né, cara? Tal. Até, puxa vida. Eu lembro que eu tava com um copo de cerveja na mão, cara. Eu nunca fui de beber, cara. Né? Nem bebia, sabe aquele negócio só pra... de fazer o social, pra dizer que tá no meio, olha, né? Integração, né? Eu faço parte disso, pra não me sentir fora. Só que eu já tava fora. Já era um peixe fora da água ali naquele momento. E daí... O Isaac nem tava comigo nesse dia. O Isaac tava em outro lugar. E daí... O Isaac tava em cima dos boi. Não, ele devia estar em algum... Ele já era peão na época, não? Já, era o cara do cavalo, né? Se ele estivesse assistindo de... Isaac, lembra do Rancho Brasil? Enfim. O que ele vai deixar no comentário? Tal. Meu Deus do céu. Enfim, aí... Cara, que falta de sabedoria, né? Eu lembro que a gente pegou um carro do pai dele, presbítero da igreja, cara, tudo sem carteira. Saímos, fomos pra uma festa. A mãe e o pai nem sabia, cara. Voltando, fomos dormir, ainda fomos no outro dia pra igreja de manhã. Cara, eu lembro que era Santa Ceia, cara. Cara, eu não consegui tomar ceia, cara. Eu tive que dar uma disfarçada pro meu pai presbítero. Cara, olha, né? Sim, querendo ou não, tinha uma responsabilidade, né, nas suas cara, costas. um peso, né? Mas voltando ao que eu tava te falando, aí aquela noite, aí deu aquele, sabe o choque de realidade? Acho que é o Espírito Santo que falou, e aí, cara, o que você vai fazer da tua vida? A partir daquele dia ali, Joel, ali foi minha conversão genuína. Então você não se considerava convertido? Eu me achava, porque eu cresci no meio. Entendeu? Eu cresci no meio. Então, assim, teve aquele momento de criança, aceita Jesus e tal. Pode ser, com certeza foi de coração aquela fase. Mas assim, aquela posição racional, aquela posição genuína. Não tô falando que eu nunca não falhei. Não, a gente é pecador, né? Essa imagem do santarrões de igreja não existe. A gente está ali no processo, a gente vai conversar mais sobre isso, né? Mas a gente está ali no processo. Mas a posição, né?
Cristo ele pede para nos posicionar, Sim. né? Não é um sentimento, né? Cristo ele decidiu amar a igreja, ele não sentiu em amar a igreja, ele decidiu amar. E eu tenho que decidir por ele, né? Você aceita? Aquele cara foi uma conversão ali novamente, cara. E onde você estava nesse momento? Tá na festa, cara. Na festa. Eu cheguei em casa mal. Falei, Deus, o que eu estou fazendo? A partir daquele dia, cara, eu tomei uma posição real com Cristo. E você chegou a usar alguma coisa diferente? Não, eu disse aí, eu nunca tive nem curiosidade. Vi os meus amigos lá, né? A gente vê, mas assim, eu já sabia que o resultado era... Eu era muito consciente em relação a isso, tá? Em relação a isso. Mas eu tava ali no meio, tá? Né? Tava ali no meio. E eu lembro que o que me ajudou, assim, eu participava, nessa época eu participava de um grupo de teatro da escola e tal. Então, assim, eu fiz muitas amizades, né? E também o teatro me ajudou muito, porque eu era um cara muito tímido, né? Sim. Só que também me encaminhou para outras coisas que eu não conhecia, né? Então a gente saía fazer viagens e tal, e eu fui conhecendo um outro lado, né? Que é onde foi me envolvendo, né? Que me afastou da igreja. E essas frustrações tudo acarretou, né? Então eu falei, não. Entendi. Ou eu vou... Não ia ficar no morno ali, né? Mas acho que foi importante esse período. Chegou a ter relação sexual? Não. Não? Não. Você casou virgem? Eu casei virgem. Cara, que legal. Cara, eu não tenho vergonha de falar. Não, isso não é vergonha. Entendeu? Isso, na verdade, você tem que ter orgulho. Cara, eu vou falar pra você um negócio. Antes eu tinha essa timidez, eu não tenho vergonha de falar isso, né? E tal. Mas eu sempre tive essa postura no meu coração. Eu fugia, cara. Falar pra você que eu não tive oportunidade? Que bacana. Claro que tem. Sim. Oportunidade. Mas eu falei pra Letícia, eu lembro que minha esposa, ela se converteu depois, né? Teve outros relacionamentos, enfim. A gente foi muito sempre aberto. Mas eu sempre falava, eu guardei sempre pra minha esposa, né? Que ela hoje, né? Então, assim, não tem vergonha de falar. E eu admiro. Entendeu? Não tem vergonha de falar. De coração. Né? Então, foi uma posição, né? Não é pelo fato de você estar na igreja. Cara, a oportunidade tem em qualquer lugar. Né? É você aceitar ou não. Entendeu? Então, você hoje tem um lar abençoado. Como qualquer família tem as suas dificuldades, tem, né? Os seus desafios diários, sim. Né? Então, assim, a gente tem lutado. Então, aí, desse dia eu tomei essa posição, Joel, com Cristo, né? Até nesse período aí é onde que eu falei que tinha as oportunidades, mas vinha aquele, como é que fala, né? O temor, né? Puxa, cara, né? Eu fiz um voto, sei lá, nem tinha essa mentalidade de voto, mas era uma decisão de me guardar, né, cara? Na contramão do sistema, né? Totalmente. Contramão do sistema. Cara, eu lembro... Cara, isso aqui é engraçado. Eu lembro que eu estava fazendo um curso técnico em Curitiba. E daí tinha uma... Cara, olha só como é que eram as coisas. Tinha uma menina lá que ela ficou sabendo que eu era virgem. Cara, essa mulher ficou louca. Queria me agarrar de todo jeito. Casada. Pra cima Casada. Eu lembro, cara, eu tinha que fugir igual um cachorro fugindo sei lá, de um leão, enfim. Cara, porque qual que era, sei lá, o desejo de pegar alguém, não sei. Mas assim, a gente sofria nesse lado. Aí você olha assim, nossa, mulher bonita e tal. Né? Tem um lado do homem, né? Mas aí a gente passou essas lutas aí, mas assim, não é aquele negócio, eu casei, assim, a gente tem um lar abençoado, né? Sei que nos dias de hoje é complicado, né? Muito. Né? Essa decisão, né? O anormal se tornou normal, né? O que era errado se tornou certo, enfim, né? A gente tá... E o cristão, ele vive na contramão do sistema, independente do tempo, né? Novos desafios vão surgindo, né? Então, e daí eu tomei essa posição, cara, e me firmei com Cristo. Aí me voltei para a igreja, tive aquele tempo de consciência de ficar no banco, de esperar o momento certo, né? Por mais que o desejo de voltar a tocar, mas eu precisava ser tratado, precisava de um processo, de um processo. A vida, ela é feita de processos, né? A vida, ela é feita de processos. Então, precisei passar por esse processo,
Ô Digó, e hoje, no seu ministério, você acha que você sofre alguma consequência por essa fase que você teve fora da igreja? Eu vejo que não, assim, Joel. Eu vejo que não. Mas ela me trouxe muitos aprendizados. Me trouxe muitos aprendizados, né? De coisas que acontecem que você precisa analisar, pensar. Opa, realmente, será que isso que eu estou fazendo vai... Né? Sempre vem esse contraponto, né, do dia a dia, né? Hoje o Ministério de Louvor, a área do louvor, eu nem gosto de chamar, um dia eu fiz uma reunião com o pessoal do louvor, eu nem gosto de chamar de Ministério de Louvor, né? Como que você chama? Ministério de Serviço através da arte. Essa é a palavra certa. Sabe por quê? Porque a gente está servindo. Eu acho interessante ali quando está tendo divisões, ali quando os levitas estão tendo as atividades, a gente faz até uma analogia, assim, claro, não é isso que a Bíblia, mas só para a gente entender, né? Então ele divide ali os porteiros, não sei o quê, e os músicos são os últimos. Então nós servimos através da música, né? Então o ministério é de serviço, através da arte. Claro que daí a gente usa o termo Ministério do Louvor porque é a nomenclatura, sim, né? Então uma música para você é uma arte. A música é uma arte, né? Aí depende de que forma ela é aplicada, mas ela não deixa de ser arte, né? Você precisa estudar para ter essa arte, né? A técnica. Tem uns que nascem com um dom para ela e outros que se esforçam e alcançam, né, resultado através disso. Então, assim, mas voltando ao que você me perguntou, eu não vejo assim uma influência hoje daquela. Eu vejo como uma experiência que eu passei, que às vezes nem precisar, mas Deus tudo tem seu propósito e isso agrega na nossa maturidade espiritual, né? Bacana. Então eu acho bem interessante. Mas assim foi um aprendizado, né? Essa questão da situação com meu pai, do respeito, do temor. O Espírito Santo, ele é muito massa, né, cara? O Espírito Santo, ele gera esses conflitos na gente para dar esse choque de realidade para você, né? Você tem várias experiências, né? Tua vida é um testemunho, né? As nossas vidas são um testemunho, né? Uhum. Né? Por isso que eu falo, né? Ninguém é perfeito e isso que é o legal, né? Que daí a gente reconhece a grandeza do Senhor sobre nós, né? A misericórdia dele sobre nós, né? Tanto que somos pequenos. Né? Ah, sim, né? Cara, eu sempre faço as minhas orações, tô falando pra você, assim, eu nunca falo isso pra ninguém, mas sempre as minhas orações, quando eu sempre chego um pouquinho antes na igreja, né? Aí vou ali abrindo e tal, a gente ministrar e eu sempre saio orando por toda a igreja. E sempre Deus coloca sempre no meu coração, assim, Deus, minha oração, né? Me perdoa porque eu sou menos que lixo. Quem é do lixo ainda dá para reciclar. Mas a tua misericórdia sobre mim é o fenomenal. Desculpa que eu bati no microfone, deve ter feito um barulho. Mas enfim. Então, cara, a gente é pequeno demais, cara. A gente é pequeno demais. E eu tava, cara, indo trabalhar, eu achei muito interessante. Foi hoje de manhã? Acho que foi hoje de manhã, cara. Ou não, foi hoje de manhã não. Foi sexta-feira passada. Eu tava indo trabalhar, cara. Vendo situações da vida. Olhando as pessoas ali. Eu tava bem na avenida da Fiorella ali. Passei aquele prédio bonito, lotado. Sim. E tal. E daí um prédio novo, chique. Que até com vergonha de entrar lá. Mas daí, cara, eu passei e falei, cara, olha o tanto de gente na rua, cara. Né? Eu tinha visto uma entrevista, eu acompanho um canal no YouTube, cara, eu curto de universo e tal, planetas, e, cara, daí eu fico, cara, olha a grandeza do Senhor, cara, na criação, cara, ele tá preocupado comigo aqui, cara, quem sou eu, velho, perto do universo tão grande, né, sabe, Deus, assim, cara, como é que Deus, cara, eu achei interessante, daí, hoje nós somos em 7 bilhões e meio de humanos sobre a face da Terra. E Deus cuida de mim, cara. Amém. Né? Não, é gostoso, né? Então assim, cara, é muito legal. Então voltando a essa questão do ministério, então a gente entender a nossa posição de serviço, né? De servir. E que a gente não é nada mesmo perante Deus. E ainda mesmo assim a misericórdia dele nos alcançou, né? Então, sem fazer, gente, a gente tem que entender que a adoração
ela vai acontecer com música ou sem música. A adoração já existe há muito tempo lá no céu. Não, a gente não tem nem noção como é que era, como é que é essa adoração no céu. A gente imagina, né? Mas ali a Bíblia fala, né? 24 horas, né? Declarando santo, 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 santo é o Senhor, né? Enfim. E falando sobre adoração. Certo. Né? Eu sou totalmente leigo no assunto. De música não tem nada. Mas a gente olhando para o altar, a gente acha que o grupo de louvor é perfeito. Né? Tudo que acontece ali acontece de uma forma boa e agradável. Certo. Mas como que é realmente esse ambiente? Porque nós somos falhos, claro. Nós somos pecadores. E ali estão pessoas. Sim. Como que funciona esse contato com as pessoas? Então, eu vejo, eu falo, eu sempre converso com os meninos que ali o Ministério de Louvor, né? Vamos usar esse termo, né? O Ministério de Louvor ali. O altar, assim, é muito perigoso. Por quê? Porque é uma posição de elevada. E se você não tomar cuidado, o ego toma conta do seu coração. Né? Você pode observar, todo mundo que entra na igreja, qual o primeiro ministério que ele quer participar? Cara, eu recebo no meu WhatsApp, eu tô na igreja faz um ano, eu queria cantar, mas ninguém quer ser diácono. Braçal, né? Ninguém quer ficar nos bastidores, quer aparecer. Né? Não tô falando que seja a intenção do coração, mas é o ministério de mais evidência, vamos dizer assim, né? É o cartão de visita da igreja, né? Eu falo que o louvor é o cartão de visita da igreja. Você acha que é o que mais se destaca o ego? Eu vejo que assim, né? Então eu sempre converso com os meninos, assim, né? Quando eu vejo que tem um momento da gente, né, conversar, eu falo assim, a gente precisa entender qual é o foco de estar ali. A gente não é um ministério especial. E as pessoas às vezes colocam isso como um ministério especial e a gente não é. Nós fazemos parte. O nosso papel é conduzir a igreja à adoração e participar com eles da adoração, junto com eles a adoração, né? O problema é que as pessoas encaram como uma apresentação. Esse é o perigo, né? Porque às vezes, por isso que eu falei, é uma linha muito tênue, é perigoso você entender que você está fazendo o melhor para a igreja ou é o melhor para Deus, que vai resultar na igreja. Você entendeu? Então esse é o cuidado que nós temos que ter. Então eu acho que assim, essa questão do ego tem que tomar muito. Nossa, eu tô aqui, eu tô cantando, eu sou do ministério. Tem gente que é assim, cara. Algumas pessoas ficam bravas usando essa questão do ego. Por não tocar numa Santa Ceia, ou por tocar menos que o irmão. Sim, isso acontece em todos os ministérios. É por isso que é onde eu sempre questiono. Qual é o teu foco? Tem isso mesmo? Tem. Qual que é o seu foco? Eu lembro que eu cheguei a conversar uma vez com um integrante do ministério. Chegou a me contar. Ô, Digó, faz 45 dias que eu não canto. Eu falei, mas como assim? Faz 45? Eu até fui olhar a escala, né? Falei, deixa eu ver, tem alguma coisa errada, né? Mas é que esse dia você não veio. Não, mas é que eu não pude e tal, isso aqui. Não, mas aqui eu só posso cantar. Falei, então você quer se apresentar no domingo. Você não quer cantar. Porque cantar você canta no banco. Eu falei, não estou entendendo. Mas eu quero participar. Mas você pode participar em outras coisas dentro da igreja. Né? Eu achei interessante, eu estava conversando com o meu primo, ele é do Bola de Neve, lá em Curitiba. Cara, top, a igreja, animal, gigante. Os caras têm muito ministério de louvor, muito, eu não sei nem a quantidade, muito. Cara, então tem cara que deve tocar, assim, pelo que eu entendi, a cada 2 meses. E quando chega aquele dia, ele faz com todo o coração. Faz para Deus. Para Deus. E ele tá integrado em outras situações. Mas assim, cara, e tem essa situação do cara contar os dias que vai e de ficar bravo. Alguém chegou a sair do ministério por causa disso? Não, comigo não. Não. Mas sempre você tem que estar lá e tal, conversando. Não é passando a mão, não. Orientando. Falei, cara, calma aí. Né? Entenda que até agora a gente está com o Ministério de Mídia, de transmissão. Então também. Você pode somar em outras áreas. Né? Entendeu? Então assim Mas por quê? Por causa da evidência. De estar ali em cima. Né? Só cantei um domingo esse mês.
Amém, cara. Faça o teu melhor naquele domingo. Entendeu? Não é o culto. Só porque é o culto mais cheio. Então o teu foco está errado. Né? A Bíblia fala, 2 ou 3, ali está a presença de Deus. Sim, cara, se tem 20, se tem 30, se tem 100, se tem 200, se tem 1000. Cara, é daqui para cima, não é daqui para cá. Então você está dizendo para mim que realmente surge confusões? Surge, cara. E aonde que eu sempre bato? Eu sempre converso com a liderança, né? Até o nosso foco esse ano é para que Deus trabalhe a maturidade espiritual. A maturidade. Tem pessoas com 30 anos de igreja. Você se acha maturo para isso? Eu acho que eu estou no processo de maturidade. Preciso aprender muito ainda. Eu me coloco nesse meio, né? Deus, deixa eu entender, eu preciso entender, né? Eu acho interessante uma... Se você está nesse processo, me diga um ponto que você acha que você falhou. Cara, eu acho que nesse ponto de compreender, de entender. Deus está começando a abrir mais a minha mente. Sim. De entender as pessoas. De entender as pessoas e saber, né, direcionar elas, né? Às vezes poderia que há um tempo atrás falar, deixa quieto, já ia arrumar. Não, cara, nem tal, nem... Não, calma aí, a gente precisa... Deus está me direcionando, está me amadurecendo para que eu também abra a cabeça dessa pessoa para que ela possa compreender que não é só isso. Tem algo muito maior, né? Entendi. Através disso, né? Através desse amadurecimento, eu acho interessante ter um pastor, eu sempre cito ele, eu acho muito bacana. O nome dele é Sóstenes Mendes. Eu lembro de uma ministração dele, ele contou, fez vamos dizer, uma parábola assim, né? Que ele foi visitar uma família e tinha acabado de chegar um nenenzinho novo, né? Você sabe, você é pai, eu sou pai, coisa mais gostosa ali e tal, apertadinho, cheirinho gostoso. Ele fala, nossa, que coisa mais linda, né? A menininha toda arrumadinha, pompomzinho, olha que linda, ela tá aqui, acabou, tá mamando, tá tomando leitinho e tal. E vai lá e janta com essa família e vai embora. 5 anos depois ele aparece lá de novo, vai convidado, vem aqui pra minha casa, tal. Ele, opa, vou lá e tal. Você conhece já minha filha, já? Não conheço, eu lembro que eu vim há 5 anos atrás. Como é que ela tá? Então vem aqui que eu vou te mostrar. Ele chegou lá, tava o berço ainda, o bebezinho pequeno e tal. Ele acha, mas como assim? Mas ela não cresceu? Ela não desenvolveu? Ah, não, ainda tá tomando leite. Não, mas então tem algo errado, não tá normal. Ela não amadureceu. Alguma coisa tá fora do normal, porque ela deveria ter crescido. Ela deveria ter, já tá andando, fazendo bagunça, falando, e ela ainda é bebê. E hoje existe ainda isso dentro do Ministério de Louvor. Fala, não só dentro do Ministério, dentro da igreja. 30 anos, 40 anos de igreja e ainda bebê. Então, e é onde que eu falo, também me coloco, Deus, me amadureça para que eu possa entender aquilo que o Senhor quer. Claro, nós estamos falando especificamente do louvor, né? Dentro do louvor, né? Entender, realmente, ter essa percepção, né? Essa maturidade, né? O tempo de criança já foi, agora nós somos homens, né? Somos adultos. Você acha que você erra bastante? Cara, as pessoas que você está liderando? Ninguém vai falar nada pra mim. Eu com certeza devo errar, Joel, com certeza. A gente nunca vai agradar ninguém, né? Até eu brinquei ainda com os meninos, acha que vocês não falam mal de mim não pelas costas? Eu sei, né? Você está no papel de liderança, você vai ser criticado, você vai ser, né? Eu até brincava, cor é grosso, né? Estamos acostumados. Posso errar, às vezes, numa atitude de uma orientação, sendo mais ríspido, não sei. Ou até deixando de falar algo, né? Esse papel, ele é um papel muito difícil, né, cara? Mas você é bonzinho. Até que ponto eu não sei se é bom isso, né? Mas assim, a gente precisa entender, né? Você já pegou alguma situação de algum irmão ali da sua igreja, do Ministério de Louvor, onde ele cometeu algum pecado e você teve que afastar essa pessoa? Nós tivemos uma situação, vamos dizer assim, que foi um pecado, né? Se você puder contar. Não, eu acho que foi um problema. Ele fez algumas dívidas com alguns integrantes do ministério na época e tal, e sim, aí criou como é que fala?
uma dificuldade dentro do ministério, né? Mas daí a gente chamou, e, claro, a gente sabia a situação, né? A gente quem? A gente liderança, né? Eu falo liderança como pastor e tal. Conversou, deu uma orientação, o cara vai, conversa com aquele, ajusta e tal, né? Se você precisar de um tempo, você tem esse período sabático, né? Tu até brincou, tem esse período sabático, resolve, que para você é melhor, ajusta, né? Com quem você adquiriu esse... Mas vamos lá, o que aconteceu? Essa pessoa estava numa situação ruim, ou as pessoas que ele estava devendo, que se sentia chateada, não queria ir próximo. Essas pessoas chegaram a fazer boatos, chegaram a conversar contigo. Vem conversar comigo, né? Daí eu falei, primeiro que o assunto que vocês tinham que ser resolvido entre vocês, né? De negócios, né? Sim, foi feito fora da igreja. Fora da igreja. Na hora de fazer não foi consultado. Né? Sim, ninguém perguntou. Não, ninguém... Né? É isso. É igual o cara, não, é de Deus, eu vou casar, né? Não, depois que dá o BO, daí vem procurar a igreja, né? Na hora não foi. Não, mas não era de Deus agora, né? Enfim. Mas a gente conversou com todo amor e carinho, e explicou a situação, para evitar esse conflito, porque ficava aquele negócio chato dentro do ministério, sabe? Então, assim, não foi um pecado, né? Foi um desajuste ali que precisava ser consertado, né? E daí foi afastado, assim, não foi afastado, foi um período, né, que foi. Mas ele mesmo decidiu mudar de igreja, né? Então, agora, se ele resolveu o problema dele, sim, com as pessoas, aí não cabe a nós, né? Mas assim, problema de pecado, né? Eu vejo assim, Joel, porque essa questão do pecado, ela, como é que eu vou usar o termo certo? Mas assim, pecado é o mesmo, pecou. São consequências diferentes, né? Sim. Né? Então, até onde eu estou na liderança, eu não tive nenhum conhecimento de nada grave, assim. Pelo menos não chegou, né? Eu assumi o Ministério de Louvor em setembro do ano retrasado. Setembro do ano retrasado. Setembro do ano retrasado. Assumi o Ministério de Louvor, nesse período não tive nenhum mas aí você está dizendo, então, para nós aqui, que é legal a gente entender isso, que não é porque as pessoas estão no Ministério de Louvor que não vai ter aquela picuinha, aquele converseiro, às vezes um falando mal. Cara, essa imagem eu sempre falo, essa imagem de santarrão, cara, é um negócio que a gente precisa entender. Essa imagem, né, que passa, né, o pessoal lá no altar, mão pro céu. Porque a impressão que passa é assim, que quem tá no louvor é mais santo do que o diácono. Não. Né? Porque na hora que a gente está em adoração, a gente pensa no quê? Que a pessoa que está ali louvando, tocando e cantando, ela também está em adoração, né? Claro. Assim, qual que é a nossa oração? Eu sempre falo assim, Deus, perdoa as nossas falhas, nossos pecados, porque a gente está aqui no teu altar e a gente é pecador como qualquer um. Né? A gente é pecador como qualquer um Então, mas é de coração a nossa adoração. Estamos aqui para oferecer o nosso serviço da adoração, né? Então, assim, é esse cuidado que a gente tem que ter com o altar, de achar que a gente é melhor que os outros. Eu sempre falo isso, né? Eu achei interessante uma situação, até foi num estudo que a gente estava fazendo, um congresso e tal, e o palestrante falou, contando uma situação de igreja, que a gente, né, como entre líderes e tal, achei interessante. Ele foi visitar uma igreja lá em São Paulo, e ele era tecladista, esse ministro é tecladista e tal, estava lá participando do evento, e tinha um tecladista lá tocando. E o tecladista sabia que o cara era músico. Aí o cara começou a moer, né? Que negócio de querer mostrar, né? Mão daqui, mão dali e tal. Daí o cara falou, nossa, o cara toca pra caramba, virtuoso e tal. Terminou o culto. Aí subiu o diácono, foi lá, desmontou o teclado do cara, pôs num bag e saiu carregando o teclado do irmãozinho e tal. O pastor achou estranho aquilo lá, velho. Foi lá, o cara legal e tal. Ah, por que o diácono tá fazendo isso aí? Não, é porque é o seguinte, pastor, o senhor sabe, nós somos músicos e a mão de tecladista eu não posso, né, carregar peso porque vai estragar minha mão, porque eu sou tecladista e tal.
Que falta de humildade, cara. Muito. Né? Então tem esse negócio. Ele até conta que depois ele falou que ele propôs pro cara, não, deixa eu vou carregar seu teclado amanhã. Ele foi lá, guardou e largou no meio de uma avenida, fez ele carregar lá o teclado. O cara ficou bravo. Ficou bravo e tal. Mas são situações que as pessoas acham que são melhores que as outras. Sim, sim. Você entendeu? E também, eu tô no altar. Cara. Não, velho. Né? O correto seria, Joel... Você acha que os membros da igreja exigem mais de vocês ou não? Joel, eu não tenho essa sensação, né? Mas como qualquer um de qualquer ministério, há uma cobrança. Uma cobrança particular de você estar sempre buscando mais de Deus, né? Porque você queira ou não, você é um exemplo, né? Para as pessoas, né? Porque você está ali à frente, né? Então você está sendo... Sim. Você tem a visibilidade. Então automaticamente as pessoas vão olhar mais para você, né? Então eu acho que aí é onde que nós precisamos entender que nós precisamos mais de Deus, né? Para que a gente seja um bom exemplo, né? Ali em cima do altar, né? Eu lembro uma vez, cara, uma situação foi comigo, lá em Curitiba, cara. A pessoa fez uma pergunta pra mim, cara, que lá me doeu, hein, Joel? Que me doeu porque foi uma paulada. Acho que deu no rim, né? Foi pior que a do teu pai, né? Não foi tão pior não, mas, cara... Mas eu devia ter sido mau exemplo em algum momento. Porque eu vi a pessoa falar assim, que esse PA é crente? Cara, a entonação da voz. Poderia ser assim, nossa, ele é crente. Pô, que legal. Crente. Cara, alguma coisa errada eu fiz, cara. Que eu dei um mau exemplo. Entendeu? Então eu acho que quanto mais a gente está ali, a gente tem que tomar esse cuidado de estar mais próximo de Deus e ser bom exemplo. Então por isso que eu falo, é uma linha muito perigosa, você tem que tomar muito cuidado, né? E você analisa assim, tipo um diácono, ele erra, falha em alguma coisa, ele não é tão julgado que nem um músico. Você pode ver que mas é por causa da evidência. A forma do julgamento ela é diferente. Porém, você acha que hoje o ministério de louvor ele pode ser considerado um discipulado para os músicos também ou não? Não. Não? Não. Eu vejo que o ministério de louvor, assim, eu lembro que a gente estava num processo da escola bíblica dominical e a gente tinha uma salinha de louvor. Eu falei, mas assim, por que a gente é separado? Não, nós somos como qualquer um. Então eu falei, pastor, não vou ter mais sala de louvor. Homens vão para a sala de homens, mulheres vão para a sala de mulheres, adolescentes e jovens para a sala de jovens. Nós somos membros como qualquer um. Nós precisamos ser tratados com assuntos específicos de homens, assuntos específicos de mulher. Tudo que a gente aprender, a gente pode aplicar dentro do louvor. Então, assim, eu não vejo que é para discipular. Para a gente aprender, tem a escola bíblica. Ali, o louvor é só a aplicação daquilo que a gente está aprendendo, a vivência com Cristo. Entendi. Né? Legal. Então, não é nada especial. Eu vi, sala do louvor. Por que a sala do louvor? Qual que é a diferença? Vai ter a sala do diácono? Vai ter a sala do presbítero? Não. Não somos especiais. E esse conceito está enraizado ainda nas pessoas. Não é um ministério especial, cara. A gente, como ali fala, os últimos foram os últimos a serem escolhidos. Cara, então a gente precisa entender que o nosso papel é serviço. Como um diácono, como um presbítero. Servo. Essa palavra é servo. Não tem glória. Ô, meu irmão. Cara, você não fez mais que servir. Obrigado. Você serviu adorando ao Senhor. Top. Nossa, não tem glória. A glória é para Jesus Cristo. Eu só fiz o meu papel de servo. A glória é para Ele. Servi com o meu talento, né? Através da música, do canto. Como o irmãozinho que limpa o chão. É tão como importante que se não tivesse ele limpando o chão, a igreja já estava suja. Né? Que limpasse o banco, que arruma. Né? Mas a gente precisa ter essa consciência. Cara, eu sou simplesmente um servo. Só sirvo através da arte. Nada mais. A adoração vai continuar. Joel, se a igreja estiver lotada,
e não tiver nenhum músico, a igreja vai adorar do mesmo jeito. A música e o canto é somente um instrumento. Facilitador, vamos dizer assim. Entendi. Facilitador. Entendi. Lógico que é gostoso. Claro, né? com certeza. Um som agradável, uma voz agradável. Isso é muito bom, né, para quem está ali no banco adorando. A gente levando em consideração esse ponto da arte, né, que você disse que a música é uma arte. Como que hoje eu consigo diferenciar uma música que é para Deus e uma que não é? Uma que eu posso tocar na igreja e uma que eu não posso? Então, você precisa ver o objetivo dela, quem fez ela, qual é o sentido da música, né? Nós temos aqui dentro do Brasil um preconceito muito grande em relação à música secular e música cristã, né? Então a gente separa a música do mundo, música de Deus, né? E isso é uma cultura brasileira, né? Lá fora é diferente. Mas assim, pra gente entender a tua pergunta, a música que é de Deus, se está dentro da palavra, se segue todos os preceitos, os conceitos ali que se aplica a Deus, né? Se ela exalta o nome do Senhor. Hoje tem muitas músicas que falam muito do eu, né? Sim, abraça-me, toca-me. Né? Tô falando que tá certo, né? Você pedindo para Deus, né? Ou só da bênção, né? Né? E você pega aí canções que realmente tem canções que somente só que elevam o nome Santo do Senhor, né? Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, tu és, né? Tu és soberano sobre a terra. Esse é o nosso papel, cara, só adorar. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? Tem letras que exaltam o homem, a gente nem percebe. Vamos ser mais específico. Que fala que é você praticamente quase o centro, né? Que Deus tem que te abençoar, Ele tem que fazer para você. E na verdade é o inverso, você tem que adorar Ele. A bênção é uma consequência, né? Adorar o abençoador, né? É buscar primeiro o reino de Deus, buscar Ele primeiro. Tem né? alguma música que se diz, né, que foi feito por um cristão ou que toca em igrejas, que você acha que ela foge desse papel ou não? Então, Joel, assim, por exemplo, eu vou pegar uma canção, assim, o cara canta top demais, assim, eu assim, como é que eu vou usar a palavra certa? Mas é uma música que tocou muito, top, assim, a mensagem dela é legal. Aquela do Anderson Freire, você é o espelho que reflete a imagem do Senhor, né? Ela é mais voltada pro, né, meio motivacional, né, e tal, assim. Eu não acho muito legal, assim. Esse é o meu parecer, mas é uma mensagem muito top, muitas vidas foram tocadas, isso é uma questão minha. Mas o que a gente pensa? Essa é a nossa visão dentro do ministério, que a gente pega canções que tenha fundamento teológico, né, dentro dos preceitos de Deus, que sejam congregacionais, né, congregacional no sentido que toda a igreja cante, né, fácil, canções que acima de tudo exaltam o nome do Senhor. Sim, né, com certeza. Né. Então, essa questão de letra ela é muito complicada. Mas voltando àquilo que você me perguntou, em relação às músicas, né, não sei se é essa a intenção da tua pergunta, mas, por exemplo, o cara ouvir uma música secular, seria isso lá no começo? Sim. Tem alguma que você possa dizer que hoje ela tem uma letra bonita, uma música agradável? Hoje nós temos muitas canções boas, poesias bonitas, né? Por exemplo, eu gosto de uma banda que eu acho muito legal, assim, algumas letras, eu gosto de Jota Quest. Eu acho interessante as letras. Não é o CD que eu tenho no carro, mas assim, tem letras interessantes, né? Tem uma música lá, até nós vamos falar que a minha voz é meio parecida quando eu canto, do Rogério Flauzino, né? Pode cantar. O pessoal vai comentar. Dias Melhores, tá? É legal a letra, né? Porque é o seguinte, cara, a gente como músico, a gente tem coisa boa, como não é a palavra paradigma, mas quando confronta, enfim, mas assim, a gente cria esse preconceito, né, e faz essa divisão. Mas tem coisas boas também, né? É até meio contraditório, assim. Mas eu tô esperando você cantar a música. Não, eu não sei a letra direito. Tem que cantar um pedacinho. Vemos esperando dias melhores.
Melhores no amor, melhores na dor, dias que deixaremos para trás. Eu esqueci agora, mas é... Te toca essa música? Nossa, eu toquei muito essa música, hein? Mas a mensagem é bonita. Sim, sim. E realmente, né? Mas enfim. Então, só que assim, o que a palavra fala? Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Então tem letras muito boas que te trazem uma mensagem legal, né? Livros que você lê que traz uma mensagem legal. Então é você saber ter esse discernimento, o que é bom para você e o que não é bom, né? Entendi. Entendeu? Por exemplo, essa nossa área é muito atacada da música, né? Entendeu? Não, você é um profissional da música. Deixa eu aproveitar que você está falando de um profissional. Você comentou agora da música, né? Que é como se fosse uma automotivação. É uma expressão e tal. Tá? E você acha que esses cantores, né, vamos usar Os cantor cantores. gospel, eles fazem já essa música com alguma intenção para alcançar um sucesso, usando algo do momento? Então, hoje existe esse mercado muito forte. Esse mercado do gospel dá muito dinheiro, né? Sim, sim. É explícito, né? Esse explícito, né, cara? Eu achei interessante a propaganda da Globo. Você adora e a Som Livre toca, né? Né? Então, assim, cara, é um mercado, é um nicho. Hoje é um nicho de mercado, dá muito dinheiro, né? Porque hoje a galera se profissionalizou demais. E isso é bom, profissionalizou. Sim. Toca, faz o melhor, mas ele tem esse lado comercial, né? Esse é o cuidado que nós temos. Qual é o objetivo, né? E você não acha que ele sai um pouquinho do foco daquele momento de adoração? Sim, claro. Aquele momento que você está com Deus e aí surge aquela música, né? Realmente no momento que você está adorando a Deus e não pensando em ter um sucesso? Então, cara, Nessa situação, essa música seria uma música de Deus? cara, eu vejo assim, pela mensagem dela, se você fosse aplicar, vamos fazer uma hipótese, né? Dias melhores, né? Dias de paz, amor. Cara, o amor vem de Deus, a paz é o que Deus quer. Ele quer melhores dias, né? Vamos deixar ela gospel, né? Vamos dizer assim. Se fosse um cantor gospel, você acha que estaria tocando nas igrejas? Estaria tocando na igreja. Entendi. A gente até brinca, né? A gente falou lá, vamos tomar... Vivemos esperando cultos melhores, melhores louvor. Então, cara, assim, mas tem esse lado comercial que é muito perigoso. É muito perigoso, né? Porque é um mundo que acontece, cara, de empresários. Ó, toca essa música nesse estilo aqui, faz nesse estilo aqui, que é o que tá bombando, é a vibe. E a gente, como música, a gente entende, ó, vamos tocar aqui, que é o que tá rolando. Sim, sim. É normal, né? Mas aí tem um lado comercial, tem alguém por trás ali que envolve dinheiro, né? Até esses dias, a gente tava conversando com o Danilo aqui. Danilo é guitarrista O monstro. Danilo é músico. Né? Chegou um dia, foi lá na loja, trouxe um set de pedal desse tamanho só pra me humilhar, velho. E o Danilo é o cara das câmeras, né? Do bastidor, né? Ele que manja, ele que faz tudo. Né? Até tem um canal do Danilo aí que ele ensina o pessoal aí a fazer filmagem. Hashtag Danilão. Danilão. É. E aí a gente comentando um pouquinho, a gente batendo um papo, a gente tinha feito uma viagem, falando um pouquinho do Rodolfo, né? Que eu particularmente eu admiro muito as canções do Rodolfo. Porque você vê que realmente é adoração. Cara, o Rodolfo, ele é um cara muito autêntico, eu acompanho ele. E eu até assisti uma entrevista dele no Danilo Gentili. Ele foi e ele falou um negócio pra cara, você como cristão, acho que a pergunta foi essa. E agora aquilo que você cantava? Ele falou, né, cara, aquilo lá era a minha verdade. Aquilo lá era a minha verdade. Uhum. Então eu fazia o que estava no meu coração. Mas Cristo trabalhou, eu fui salvo, enfim. E a minha verdade é essa agora. Eu canto isso aqui. Não me arrependo de ter feito. Ele fala, não me arrependo. Não me arrependo que Sim, e por que foi feito? foi feito. Agora ele tem uma nova diretriz. Ele está num novo caminho, né? É a verdade de Cristo. Então, assim, voltando à questão da música, eu vejo que ele é um cara que vive. Assim, eu acho um exemplo,
de um cristão verdadeiro, né? Que nem pensa nessa questão comercial, nada disso. É adoração real. Sim, sim. Tem pessoas que fazem mesmo canções. Cara, ó, eu vou ser sincero, eu tava tocando num estúdio. Joel, cara, aquilo lá, cara, aquilo me deu um troço ruim, cara. Olha só como é que era. A gente tava gravando, eu tava gravando baixo pra uma mulher, uma cantora gospel. Lá em Curitiba. Reteté, assembleiona, pá. Né, penteca, sapatinho de fogo. Cara, eu vi ela num culto, nossa, o pau torando na igreja. E mão pra cima, e glória e tal. E aí os caras, digo, você não faz o baixo? Ela tá gravando um CD e tal. Eu falei, claro, faço. Fui meu lado profissional, fui tocar lá, e ganhar pra tocar e tal. Cara, eu cheguei lá, cara, eu tive um baque, assim, que foi... Aquela mulher casada, se pegando com o produtor, dentro do estúdio e gravando a música gospel, cara. Rapaz. Cara, eu fiquei vendo aquilo assim... Eu falei, eu vou fazer o meu trabalho profissional, vou tocar. Você como soldado não contou pro outro soldado? Eu não sei quem que era, eu não conhecia. Sim, você só sabia a história. Não, eu sabia, eu vi que era lá, aliança no dedo. Ah, você não conhecia? Não conhecia, não. E cara, e depois, cara, aí eu lembro que o menino falou, cara, vamos lá, vai ter outro tocar, aí você toca. Eu falei, cara, desculpa, mas eu não... Chama outro baixista, eu gravo aqui, beleza, que foi o combinado. Mas eu não toco com ela, não. Não que eu sou perfeito, mas aquilo lá, cara, tipo, não condiz com aquilo. Sim, sim. E cara, e o negócio torando na igreja, velho. E o povo no mistério e tal, eu achei aquele negócio... Eu digo, ó, mas se eu faço parte do grupo de louvor... Certo. E eu estou financeiramente necessitado. E a única coisa que eu sei é tocar. E aí eu acabo indo pra barzinho, né? Esses barzinhos de faculdade, boate, porque eu preciso do dinheiro. E aí? Tô errando? Não tô? Como que é? É um conflito, né? Isso aí, né, cara? Esse é um conflito eterno, vamos dizer assim, porque quando se fala de música, não é profissional, né? Não é profissão, né? Sim, aham. Não, ministério. É uma linha, é uma linha muito perigosa, né? Então você tem que estar muito bem posicionado com Cristo, consolidado, né? Para tocar fora, né? Hoje a gente conhece muitos bateristas que tocam no meio gospel. Que os caras tocam... Você pega, por exemplo, o Aposan, o cara é um monstro do batera. Tocou com molejo, tocou com não sei o que. Mas ele era profissional. Fazia o trabalho dele. Ele não vivenciava aquela realidade do... Então é um conflito. Era a necessidade dele, a profissão dele, né? Então você acha que se não for ter o risco de eu sair da presença do Senhor... Esse é o meu ponto de vista. Ó, por exemplo, quantos casamentos eu toquei? Não, católico, fui tocar. Fui profissional, nada contra, né? Mas assim, o pessoal já, nossa, o cara saiu da igreja evangélica e foi tocar num casamento católico. Nada a ver, eu fiz um trabalho. Até porque somos todos cristãos. Claro, não tem, né? Então assim, mas assim, você tem que estar muito posicionado com Cristo, né? Porque é uma linha muito perigosa, né? Agora, se a tua profissão é essa, nós temos inúmeros músicos brasileiros evangélicos que tocam com vários grupos e são profissionais, são pessoas de Deus, pessoas que estão firmadas na fé, que faz o seu trabalho, como um fotógrafo, como um cameraman. O Danilo mesmo aqui, ó. Ué, o Danilo vai fazer só casamento de crente? Não vai. Não. Ué, Não sobrevive, né? não sobrevive. O mecânico só arruma carro de crente? Você entendeu? Então, assim, essa questão da música, o pessoal não entende que ela também é uma profissão. Então, por exemplo, eu dei aula na Sonata. Vou dar aula só para aluno que não é, que é crente, que é cristão. Pô, eu tinha aluno meu que eu digo, cara, eu queria aprender aquela música do AC/DC. Você tinha que aprender. Ou você já sabia por ser músico? Sim.
Fui lá e ensinei. Mas eu não vivo aquilo. Não é a minha realidade de vida. E quando você aprendeu com músicas gospel ou... Olha só que interessante, Joel. Eu lembro quando eu entrei, eu fui fazer aula na Casa da Cultura. Eu tinha uns 8 anos de idade. Fui fazer aula de violão. Cara, eu cresci na igreja, então eu não tinha essa vivência da música secular. Sim. Né? E... Cara, eu lembro que eu tive uma dificuldade muito grande. Né, professor? Cara, você não sabe nada, como é que eu vou te ensinar? Né? Eu já ouvi isso. Como é que eu vou te ensinar? Você não sabe... Eu lembro que ela me passou uma música do Chitãozinho e Chororó, eu nem lembro qual que era. Acho que é Evidências, né? Nossa. É Evidências o nome daquela música? Tira essa loucura de dizer que não é. As evidências, não é. Tal. Eu não sabia. Eu falei, mas professor, passa pra mim que eu aprendo. Não, mas que você é crente e tal. Cara, eu lembro que eu saí triste aquele dia da aula. Bati de novo, Daniel. Eu saí triste da aula. Então, já rolou um preconceito dela comigo. Entendi. Eu tava Então, assim... Eu tava ensinando o aluno ali a técnica da música. Eu nem fui a fundo, vim entender a letra, se tá falando do capeta, se não tá. Porque lá não faz parte da minha vida. Sim. Mas eu tô dando aula para um aluno que tem interesse nisso. Eu vou deixar, não, cara, pelo amor de Deus. Né? A gente tem que ser, não tão radical, a gente tem que ser consciente, né? Entender. Então, a música, como profissão, aí, como qualquer profissão, você tem que saber. Por exemplo, dentro do banco, eu trabalhei no banco muito tempo. Você está ali dentro do mercado financeiro, você tem acesso a informações. Eu posso ser um corrupto ali. E entrar, como eu já vi situações de pessoas que a gente conhece, que subiu na cabeça, começou a fazer transações ilegais. Mas qual que é a diferença? Então, é a tua posição como cristão. E até pela questão do evangelismo também, né? Porque é o seguinte, você veio como oportunidade, eu tive uma situação, quando eu toquei uma vez, eu toquei num evento da PUC, em Curitiba, era um festival de teatro, e um amigo meu que era meu professor de teatro na época, estava na igreja, daí, Rodrigo, eu quero fazer uma apresentação e tal, e você toca pra mim lá? Eu falei, toco, beleza, show de bola, toco sim, não tem problema. Eu fui lá, toquei a música, nem lembro que música era, uma música lá, e tal, daí eles ganharam o festival e tal, e daí eles foram comemorar, e bebedeira e tal, e eu tava lá, porque eu era convidado, fui lá, tomando meu guaranazinho, eu tava no meio, mas eu não fazia parte do meio, né? Aí eu lembro que os caras, não, tô tranquilo, não, isso mesmo, isso é um exemplo de cristão. Olha, isso é forte, né? Forte. Não, legal, isso mesmo, Rodrigo, é verdade. Nossa vida tá uma desgraça. Aí um já sentou, começou a contar a história. É a minha posição. Né? A luz entre as trevas. Entendeu? É a minha posição que determina. Né? Eu tava ali no meio, fiz um trabalho, porque eu fiz um trabalho ali pra ele, que ele queria que eu tocasse. Mas eu não me envolvi, eu tava ali como exemplo ainda, as pessoas ainda assim... Falaram, cara é diferente, né? O cara é diferente, tem algo... O que tem de diferente nele? Por que ele não é assim? Veio aqui, tocou, mas não é disso, né? Então, assim, essa posição como cristão a gente tem que ter em todos os lugares, onde a gente tem que ser luz. Né? Se o teu trabalho é a música, qual a diferença de eu ser um professor de canto, ou de violão, ou eu estar tocando para alguém que me contratou, me pagou, o meu trabalho, digno, tô roubando ninguém, mas é a minha posição. Eu vou fazer nada mais que esse meu trabalho aqui. Vou tocar para você essa música, beleza? Ela gera conflito, vai ter discordâncias aí nos textos, não concordo, mas essa é uma posição minha, né? Agora a minha situação, eu tenho uma situação de ministério dentro da igreja, então eu tô focado no ministério, né? Não dependo disso, da música, mas já dependi, já toquei, já precisei, a fase estava difícil, quantas vezes tocar em casamento, né? Eu lembro uma vez o Mike me enfiou numa furada, cara, mas era uma situação que ele precisava ganhar dinheiro, claro que eu nunca fiz mais, né? Porque, Danilo, escuta essa,
Nós fomos tocar num casamento. Eu falo com o Maico, aquela vez você dele. O Maico era meio enroladão, assim. Nossa, você vai ficar bravo comigo. O Maico da primeira. O Maico, mestre. Porque ele é músico monstro, né? Então pra ele um dia ele pega todas as músicas, né? E eu não, eu preciso de tempo, né? Ele falou, quando nós vamos tocar num casamento assim, lá em Terra Boa, eu lembro disso até hoje. Vamos tocar lá em Terra Boa e tal. O cachê é tanto e tal. E eu tava precisando da grana. Eu falei, não, beleza, vamos lá. Quais que vão ser as músicas? Não, vou ver. E tal. E era pra tocar só na cerimônia e no jantar. A gente ia tocar uma bossa nova. Fazer Cara, música boa. O instrumento tem muita música boa brasileira. Sim. Ia ter um chorinho ali, né? Eu lembro que eu ainda cantei Caetano Veloso, eu lembro que eu cantei. Canta um pouquinho pra gente ver. Cara, não lembro a letra, velho. Não lembro. Sei que era do Toquinho a música, né? Às vezes no silêncio da noite, né? Eu fico ali orando por nós dois, né? Fico jejuando, acordado, né? Enfim. Isso no seu pensamento. Isso era a minha versão cristã da música. Aí, mas a música é bonita. Né? Enfim, aí tá. Eu lembro que tava. Mike, e as canções, cara? E as canções? Não, vou te passar. Aí chegou, o casamento era no sábado. Aí, quinta-feira, seguinte, pra você falar com você de igual. Falei, lá vem. Então, cara, eu tava precisando de grana. E eu fechei o baile. Falei, baile, Maico? Eu não sei nem cantar as músicas, você quer que eu cante o baile? E só você quer cantar? Eu era o vocal, né? Que é mais fácil pra quem toca. Falei, não, você tá louco. Falei, não faço isso. Não, me ajuda, porque, cara, agora já era, não sei o que e tal. Acho que eu já tinha gastado dinheiro, não sei o que, alguma coisa assim que o cara já tinha pago. Cara, eu falei, Maico, você é profissional, cara, eu não sabia nem as letras, cara. Não, sabe aquele cantor de boteco, de tecladinho, que fica lendo tá naquele padrão, eu não sabia as letras. Eu lembro que ela cantou jeito de cowboy, cara, de tudo. Nossa, de tudo. Cara, mas se o povo tava dançando, eu não tava nem prestando atenção. Mas eu fui profissionalmente, eu fiz aquilo ali, cantei. Acabou, cara. Terminei. Mantive a nossa posição, a gente fez o nosso trabalho. Só que não é uma coisa que eu quero fazer de novo. Sim. Né? Nada contra quem faz, eu tô falando assim, uma posição minha. Mas ali eu fui profissional. Em nenhum momento eu pequei, né? Eu só fiz o que era o trabalho que foi exigido, que ele já tinha cumprido, né? Ainda para salvar o amigo, ainda porque eu falei que eu não ia cantar, não. Não, ninguém quer cantar, eu não sei. Eu falei, meu Deus do céu. Cara, mas eu fui profissional ali naquele dia. Não desviei a minha fé, não fiz nada de errado. Eles admiravam porque a gente não estava ali envolvido com bebida, não tinha nada de bebida no palco, nada de como outros fazem. Simplesmente fazemos o nosso trabalho e fomos embora. Eu pequei? Não. Então é uma linha muito perigosa, assim, né? Assim, ainda há esse tabu, era essa palavra, né, que eu queria lembrar. Tabu, né? Então a música, ela se você encarar ela como profissão, faça ela muito bem feita, com seus conceitos e valores que você tem. Né? Você pega, eu vou dar um exemplo, esse é bem conflitante, o Danilo conhece. Angra. Conhece, né, Danilão? Guitarrista mais... O batera do Angra é cristão. Eles tocam heavy metal. O Bruno Valverde. O testemunho de vida dele é animal. Posição, sou cristão. Até os músicos do Angra falam, né, o Bruno toca demais, ele veio da igreja, então ele é um cara muito regrado, correto. O cara é exemplo no meio dos caras. Isso é bonito. Quer mais que evangelho? Como é que é? Prega o evangelho. Se preciso, o quê? Use palavras. É o teu exemplo, a tua posição. Com as pessoas que se gabam de cristão e a vida é uma desgraça. Então é a nossa posição de cristão, acho que isso é o importante. Como eu me porto como cristão, quem eu sou, né? Legal. Paulo era maluco, né? Sim. O cara mais louco, Jesus já chegou, né? Louco, né? Cara, eu acho interessante, ó, só dar um exemplo, né?
como é uma questão de posição. Eu participei de um grupo, eu não era surfista, não era nada, mas eu curtia, né? Não entendo nada de surf, mas eu curtia os caras. Participei de um grupo lá em Curitiba, fui nos acampamentos, que um primo meu que me levou e eu achei muito massa. Nem sei se existe ainda, a ASC, Associação Surfistas de Cristo. Era uma galera da igreja, de várias igrejas, que eles tinham um ponto em comum, o surf, o esporte, né? Brisa, né? Não é assim e tal. E eu achava legal o slogan deles, e nós fomos para Guaratuba, para um acampamento, reguezão, aquela regueira e tal, e pá, né? Nossa, sonzeiro, os caras bagaçavam, adorando a Deus, piercing e tal, adoração frenética e tal, mas de coração, cara, de coração, aquele negócio verdadeiro. E daí eu lembro assim que eles tinham um dia de evangelismo na praia, e eu tinha aquele conceito padrão de evangelizar, sei lá, um panfletinho, nada, não tinha nada disso não, foram lá, montaram uma tenda, vamos pro mar. Esse era o evangelismo. Eu fiquei olhando aquilo, cara. Que interessante. Os cara, e tinha cara profissional, campeão de Pan-Americano, os caras top, assim, do gospel, assim, que eu nem sabia, não conhecia o mundo do surf, né? Mas era nome conhecido entre eles ali. Esse cara aqui é top, o cara ganhou não sei mundial, não sei o que, o cara ganhou o brasileiro não sei da onde e tal. E assim, aí a tenda deles, assim, dava escrito SC, Alma Luz no fim do tubo. O tubo da onda, né? Uma luz no fim do tubo. E os caras surfando e pegando altas ondas, assim, top, cara. Os caras profissional. Aí começa a juntar os galera da praia que tá ali. E ali é o momento do evangelismo. Porque os caras, cara, que massa, surf e tal. Então, o que é isso? É SC e tal? O que é esse troço? Não tinha escrito nada. Não, Associação Surfista de Cristo. É Cristo? Cristo? Mas que tem a ver Cristo com surf? Daí tal. Cara... E ali, aquela cultura do surf se identificava com eles. E eles eram um canal de bênção para ganhar vidas. Que é um meio de droga, sei lá, da maconha. Mas é a posição que eles viram a diferença. Se fosse eu de terninho e gravata ali, será que eu conseguiria acesso? Não. De forma alguma. Né? Entendeu? E daí eu lembro um que ele foi testemunhar, o cara já era crente, ele contando assim, cara, Jesus é o cara mais louco que eu já vi na minha vida, cara. Pra fazer o que ele fez pela gente, cara. O cara tem que ser doido mesmo, né? Enfiar uma estaca na mão, cara. Sangrar até a morte. E depois ressuscitar. O cara era top, hein? Cara, foi a mensagem que ele falou que mudou a vida dele. O cara cristão autêntico. Todo tatuado. Cara, e daí eu lembro que você achou que nesse momento você conseguiu olhar só pro coração? Cara, totalmente. Aí foi uma coisa, cara, a gente cria uma imagem desenhada de um cristão, né? E daí aquilo lá foi impactante, porque a gente tem aquela imagem da igreja, né? Que foi pré-definida, né? Sim. Né? As configurações básicas de um crente, né? Terninho, gravata, sem tatuagem. Cara, de coração. E eu lembro que ele ministrou sobre Salmos 23, cara. E essa frase sempre fica no meu coração. Ele fala assim, um dia a gente estava conversando e falou, cara, digo, Salmos 23 resume assim. Achei muito interessante o que ele falou. Eu tenho tudo que eu quero. Não tenho tudo que eu quero, mas eu tenho tudo que eu preciso. Então o Senhor nunca me deixa faltar nada. O que eu preciso eu tenho. Eu tenho isso aqui, minha prancha de surf. Minha Bíblia debaixo do braço. Tá top. Mais que a graça do Senhor sobre a vida dele. Cristão autêntico, verdadeiro, expressa o que ele é. Não vive atrás de um personagem. Sim. Como eu, músico, tocando. Né? Eu sou meu papel músico, mas eu sou uma pessoa autêntica, cristã ali, no meio dos lobos, né? Como cristão verdadeiro, de posição. E enquanto a gente vê, tem muita gente vivendo um teatro, né? Sim. Sou crentão. Não é o verdadeiro amor de Cristo, né? Cristo acho que Cristo era o cara da contramão do sistema, né? Totalmente, né? Contramão do sistema, né?
vamos dizer, o pessoal fala, ele era cabeludo já na época, né? Já era cabeludo na época. Enquanto os fariseus ficavam ali rotulando como ser um verdadeiro judeu, né? Vamos dizer assim, né? Um adorador de Deus, do Yahvé. E Cristo mostra, né, cara, que algo novo veio, né, para mudar o mundo. Sim, né? sim. Na contramão do sistema, né? Fruto sagrado, tá? Escuta isso aí, na contramão do sistema. Esse CD é muito bom. Conhece, né, Danilão? Rock and roll na veia. E a gente pegando esse ponto teu, que é algo bem interessante que a gente vê acontecer muito. A questão da música, se a gente for pegar algumas pessoas, eles não, só escuto a música que é da igreja. Música gospel. Eu não escuto música do mundo, né? Igual a maioria das pessoas falam, né? Mas se a gente for analisar a questão da arte, igual você comentou, que a música é uma arte, você considera o cinema uma arte? Sim, o cinema é uma arte. Tem até a turminha do seriado aí, né? Tem a galerinha do seriado e depois, né? E aí nesse aspecto, que muitas pessoas não escutam uma música que não é da igreja. Mas vai pra uma série pesada, ou assiste um filme. Assiste um filme, um seriado. Ali tem prostituição, tem partes de sensualidade, pornografia. O que você me fala disso? É o contraditório, né? É o contraditório, né? Então, assim, interessante. Um dia o cara perguntou, Edgó, por que você não escuta a música? Tá. Cara, a gente é guitarrista. Cara, eu cito que N nomes de guitarrista. Escuta Young Malmsteen, maluco, que o cara toca técnica. Kiko Loureiro, que é brasileiro. Aí tem o gospel, Juninho Fran. Tem os caras, muito música. É os caras que a gente admira no sentido da técnica, da música e tal. Tá? Mas assim, voltando ao que você falou, o que eu acho? É muito contraditório isso aí, né? O cara critica um lado, mas ele abre brecha do outro. Vamos dizer, né? Assim, né? Uhum. Então, assim, eu vou falar como pessoal. E, cara, eu não escuto. Eu não tenho CD no meu carro. Se o cara quer escutar, é problema dele. Né? Eu tô me alimentando daquilo que eu acho que é o que me nutre. Né? Eu acho interessante essa questão da nutrição. Eu quero ser nutrido por uma coisa que eu acho que é melhor pra mim. O que é? As coisas de Deus, a música, né? Vamos pegar canções de bandas de rock que às vezes te nutre, te traz depressão, te traz tristeza, angústia. Eu não quero ser nutrido por isso, né? Eu quero ser nutrido por outras coisas. Então, assim, aquilo que eu recebo é o meu alimento. Se eu estou me alimentando bem, eu vou estar bem, né? Eu vou estar bem. Então, assim, em relação a isso, faz bem pra mim? É bom para mim isso que eu estou assistindo ou estou escutando? Aí fica a teu critério, né? É Deus que vai te direcionar, né? Mas eu não deixo de às vezes pegar um guitarrista, eu vou ouvir. Puxa, quero ver o cara tocando, ver na arte, né? Saber dividir bem isso aí, né? Mas acho que essa é a minha opinião em relação a isso, né? Mas tem esse contraditório, né? Do cara que critica uma coisa, mas ele Mas é legal você parar e pensar sobre isso, porque às vezes a gente acaba julgando uma pessoa por estar ouvindo algo que a gente acha que é errado, mas estamos assistindo filmes que existe pornografia, novelas, filmes que né? às vezes nós como homem, né, acaba estimulando ou tendo algum desejo que não agrada a Deus, né? É legal pensar, porque a gente erra, a gente falha. Então esse julgamento que existe até sobre a música, sobre o filme, né, sobre o ministério de louvor, sobre o diácono, o presbítero, o pastor, isso é algo que a gente tem que pensar melhor, né? Com certeza. Interessante essa autoanálise, né? Esse choque de realidade. Isso mostra que nós não somos perfeitos. Com certeza. Né? Vou te dar um exemplo. Eu trabalhei com um pessoal que eles eram adventistas. E um tá conversando, viajando com um deles e tal. E daí ele tal, e não sei o que, tentando nada contra, né? Assim, convencer de algumas posições. Uhum.
Digo, você tem que fazer assim, porque assim é o certo e tal. Eu falei, cara, mas eu não entendo o que você está me falando, porque você é mentiroso. Você mente para os clientes. Você não... Então, e aí? Então é isso aqui que eu tenho que fazer, mas você está mentindo, você também está fora. Sim. Você entendeu? Então é a separação, né, da vida na igreja. A realidade com a vida espiritual e a vida secular, da pessoal, com a vida profissional, é tudo diferente, né? Então na verdade a gente é um só, cara, independente de onde a gente esteja. Então assim, a gente é imperfeito, é pecador mesmo. Eu peco todos os dias, uma atitude, um olhar, não sei, né? Mas a posição em relação a isso que vai determinar você como cristão, né? Pô, eu quero um cara mais top que Davi, cara. Um cara mais pecador. Ele era segundo o coração de Deus. Por quê? Ele era sincero. Reconhecia o erro dele. E todo dia a gente tem que se humilhar, Joel. Todo dia. Né? Todo dia. O cara é pastor? É humano, carne e osso igual eu. O cara é ministro de louvor? É humano igual eu, cara. Eu vou pecar. Todo mundo vai pecar. A consciência é que nós temos a misericórdia de Cristo sobre nós e que Ele nos perdoa. Sim. Que se não fosse isso, nós tava frito. Então, não tem ninguém melhor que ninguém. Porque eu estou no altar que eu toco, sou melhor que ninguém, né? Igual, um bate-papo muito legal, muito bacana. E é interessante isso, né, da gente saber que realmente nós somos pecadores. Né? A nossa carne, ela conduz para o pecado. Então a gente tem que diariamente, né, buscar a Cristo, buscar Deus, né, buscar o Espírito Santo, para que a gente consiga vencer esse pecado, né? E não adianta a gente achar que hoje eu venci, que amanhã eu vou vencer também. Não, é uma luta diária. Né? A intenção realmente do nosso canal aqui é isso, e a gente mostrar para as pessoas como é a vida de um cristão. Né? E você relatando tudo para nós aqui, digo, ó, a gente tem a certeza que você erra, você Sim. falha. Né? As pessoas que você está liderando, elas erram também, elas também são falhas. Né? A sua liderança também. Só que a gente tem que entender que a gente tem que estar cada dia mais próximo de Deus e mais longe do pecado. Joel, é assim, a gente está sempre no processo. Sempre no processo, isso mesmo. Processo, né? A gente está sempre no processo, todos os dias, cara. Todos os dias são situações adversas da vida e a gente está no processo. Deus sempre nos ensina algo diferente. E esse reconhecer, cara, que é o importante, sabe? Uhum. Cara, eu tô no processo. Todos os dias, cara. Todos os dias. A gente tem que estar a entender como pai, como esposo, né? Como profissional, né? Eu venho de um mercado que eu trabalho hoje na minha área profissional, que você tem que ter uma posição muito correta. Assim, senão você já se contamina com o meio, né? O meio, se você não tomar cuidado, você acaba mentindo, você acaba inventando, né? Então a gente como cristão, a gente tem que estar sempre atento, né? Então assim, não é só dentro da igreja. Então a gente está sempre no processo. E no processo sempre tem ajustes para o melhor, né? A gente tem um processo para aprender e corrigir. Então, é essa consciência que a gente tem que ter. Então, o culto, né? A igreja ali é onde se reúne em comunhão e a gente vai adorar junto ao Senhor. Mas são pessoas pecadoras, falhas. Olha, eu vou falar para você, cara, né? É pela graça de Deus mesmo, né? É pela graça de Deus, cara. Então, pra gente subir no altar, tomar esse cuidado de acostumar com o sagrado, né? Digo, ó, vamos lá. Que mensagem que você passaria hoje para um músico que ele tem um desejo muito grande de ir para a igreja, mas o maior medo dele hoje é ser julgado? Que mensagem que você passaria para essas pessoas hoje? Você vai ser julgado pelo quê, por exemplo? Pelos membros, né? Por ele ser imperfeito, por ele ser falho, ou ele está se julgando, ele está achando que ele não é merecedor. Porque às vezes a gente escuta muito assim, digo, ó,
quando eu parar de fazer, eu vou. Uhum. Quando eu deixar de fazer isso, eu vou. Né? Ou até aconteceu com você mesmo, igual você contou pra nós, né? Que você não ia na igreja porque você se sentia culpado. Você carregava uma culpa ali, você sabia que você estava cometendo uns erros, os atos falhos, né? E aí você se sentia culpado com isso. Falando nesse sentido, tá? O que você passaria hoje para essas pessoas que estão num momento onde elas querem ou ir para a igreja ou voltar para a igreja, né? Eu, assim como você também, eu acabei saindo por um certo tempo da igreja e o voltar para a igreja é muito difícil. O retorno, né? O retorno é muito difícil. Porque é um confronto, né? A vergonha, às vezes, né? E tal. Vergonha. Mas os olhares, a mensagem que eu deixo, cara, o sangue de Cristo, cara, purifica você todo pecado, limpa você todo mal. Cara, o homem velho passou, tudo se fez novo, não importa, cara, quem vai olhar pra você não vai olhar. Teu foco é Cristo. Não interessa quem vai te julgar, quem não vai. Cara, volta, cara. É Ele que tá te esperando de braços abertos. Não é eu, o Pedro, o João, é Jesus. Esquece a vergonha. O fato de você se humilhar te aproxima mais de Deus. Você vai ter o cair é do homem, né? E o levantar é de Deus. Então, meu amigo, a mensagem que eu deixo você que é músico, quer voltar, volte como servo. Você voltar a tocar é uma consequência depois disso aí. É um momento que você achar que é importante, o teu tempo de restauração, de você estar bem com Cristo. Aí isso depois tudo resultado de uma vida com Cristo. Ah, sim, top. Né? Legal, bacana. Então, assim, eu vejo assim, cara, buscar primeiro o reino de Deus, as outras coisas vão acontecer, Deus vai tocar o seu coração. Não, voltar sem medo. Voltar sem medo. Tá? Sem ter na consciência o medo de errar de novo e ter que sair. Voltar sem esse medo. Sem medo. O importante é você voltar. Voltar para Cristo. Né? Que aos poucos você vai ali amadurecendo, vai conhecendo mais e mais sobre Cristo. O pecado ele vai se afastando de você, mas o pecado ele nunca some da sua vida. A gente vai estar pecando. Né? A gente vai estar pecando aí com uma frequência grande, com uma frequência pequena, vai depender muito da sua intimidade com Deus. Sim. E dos seus pontos fortes e pontos fracos. Né? Entendeu, né? Às vezes naquilo que eu sou forte você é fraco. Né? Um tem problema com masturbação, o outro tem problema com não sei o que, outro tem problema com bebida. Cara, Deus vai te tratar e você vai saber onde você é fraco, onde você é forte. Enfim. Qual é o seu ponto fraco? Rapaz, eu vejo hoje assim, que eu tenho que tomar cuidado às vezes, com meus olhares, eu vou dizer assim, não sei, vamos dizer assim, então eu sempre tomo esse cuidado. Às vezes eu sou desatencioso, né, com algumas coisas, né, e eu preciso, é o meu cuidado que eu tenho que ter. Diariamente. Né? Diariamente, né, como ser humano, como homem, como pai, né, então eu peço para Deus sempre cuidar de mim, dos meus pensamentos. Cara, como qualquer um tem suas falhas, né? Meus pensamentos, como homem, como ser humano. Ninguém é perfeito, né? Com certeza, meu irmão. Né? Então, assim, por isso que nós estamos perto de Cristo. O cara fala, não, cara, me desculpa, a hipocrisia, ela Sim. não rola, né? Não. Cara, não seja hipócrita de dizer que você é perfeito. Mas aquele, cara, olha pra você mesmo e veja quem você é. Então, cara, é só Cristo mesmo pra nos cuidar. Mas já acabou, já? Obrigado. Tá? Deus é top. Pela sua presença aqui com a gente, nesse bate-papo. Tá? A gente pode ter falado muita besteira, pode ter falado muita coisa boa, muita coisa produtiva, mas o que vale mesmo é o que você recebe de Deus. E a única forma de você receber alguma coisa de Deus é lendo a sua escritura, orando, se ajoelhando e buscando. Então que cada um busque, né, o melhor de Deus para a sua vida.
Nós não somos as melhores pessoas, de forma alguma. Mas nós queremos que todas as pessoas que estejam assistindo, elas possam entender isso. E ao entender, ela vai buscar Deus a cada dia, a todo momento, a todo instante. Meu irmão, fica com Deus. Valeu. Até a próxima. Até a próxima. Só uma mensagem, né? A mensagem é interessante só para, né? Não olhe para as pessoas, olhe para Deus. Para Deus. Eu sou falho, sou pecador. Jó é falho. Muito falho. Né? A gente é pecador. Olhe para Cristo, né? Enquanto a gente olhar para o homem, a gente vai se frustrar. Então nós estamos no processo. Então aprenda, coloque no seu coração, o seu processo é com Cristo. E é só com Ele que você vai vencer, né? Tá na mão de Deus. E se gostou, não tem nem o que falar para fazer, né? Seu likezinho, comentar nada, seu likezinho. tem que fazer, já faz. Faz aí que você sabe que você tem que fazer. É isso aí. Deus abençoe e um abraço. Fique com Deus.